Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui ao canal Academia Jung. Eu sou Luiz Guilherme, analista junguiano do Instituto Jung de Minas Gerais, da International Association for Analytical Psychology. Então hoje nós vamos conversar sobre o que os complexos afetivos podem causar nas nossas vidas e como que eles podem se manifestar de forma diferentes em pessoas, que possam ter uma constituição de personalidade que seja diferente uma da outra. A primeira forma e mais comum que a gente tem de aparecimento, desses complexos afetivos, das formas que eles podem surgir na nossa vida, dizem respeito ao que na teoria nós podemos chamar de pessoas neuróticas, assim. São aqueles momentos em que as nossas ideias elas se fixam em um determinado ponto e que parece que tudo o que acontece ao nosso redor diz respeito a esse problema. O que seria isso, por exemplo? Imagine que você teve um relacionamento que foi muito significativo para você. Isso não diz respeito a tempo, um relacionamento que foi longo, um relacionamento que foi curto, mas pela intensidade que o afeto tinha entre essas duas pessoas, ou vamos pensar da sua parte para outra pessoa. E aí, vamos supor que você saiu para algum lugar, teve promessas do que poderia acontecer no futuro, e acontece desse relacionamento, por algum motivo, se encerrar. Então, tudo o que dizer respeito, ou tudo o que repetir, aquele lugar onde você visitou, ou quando você escutar que aquela promessa que foi feita um dia está acontecendo com outra pessoa, ou que você viu na televisão uma situação semelhante a essa, isso vai fazer com que essa ideia venha à sua memória e venham todos os sentimentos juntos, Venham arrepios, venham raiva, venham suor, choro e por aí vai. Esses são os complexos entrando em ação. Isso pode acontecer em diversas situações. Por exemplo, você sofre um acidente. Isso deixa uma marca na nossa personalidade. Um acidente de carro. E aí você, ao ver um carro ou ter que entrar num carro, você entra em pânico, você não quer entrar naquele espaço. Você quer evitar de toda forma que aquilo venha, o medo de que aconteça uma situação semelhante. Então, quando essas emoções vêm, a gente denomina isso em psicologia analítica de complexo afetivo. Eles podem surgir de formas mais brandas, mas isso é normal na vida. A gente considera uma patologia quando isso começa a causar algum transtorno para o seu dia a dia, para a sua evolução, para a sua forma de pensar e agir na sua vida. Por exemplo, vai te atrapalhar de trabalhar, vai te atrapalhar de relacionar com outras pessoas, porque toda a sua energia está ligada nesse assunto. E parece que tudo que acontece ao redor faz lembrar isso. Ele está tão aflorado, a gente fala que ele está tão ativado, que parece que ele vai captando tudo que acontece no caminho e tudo se liga a esse problema, Então tudo tem a ver com isso, tudo te faz lembrar esse assunto, faz ter explosões de raiva e coisas assim. Mas quer dizer, todo esse complexo afetivo, que a gente vai falar na neurose, ele vai estar ligado a algo que aconteceu, algum afeto que surgiu. Então nós temos essa possibilidade. Agora, uma segunda possibilidade é quando o inconsciente ele é muito forte. Então, quer dizer, nessa situação, a causa do surgimento de um complexo não é mais algum afeto ou algo que você vivenciou no seu dia a dia. Mas, lembrando que o inconsciente ele tem uma força própria, ele tem uma energia capaz de criar ela mesma, situações, criar ela mesma, formas de pensar, imagens. Então, esse inconsciente ele tem muita força e ele vai começar a abalar a consciência o tempo todo. Então, por exemplo, situações como o que a gente denomina hoje de esquizofrenia, os transtornos borderline, ou os transtornos bipolares, o que acontece? São energias do inconsciente que vêm à tona, que querem se colocar no mundo, e aí não é que elas desfazem ou destroem a consciência, mas elas abalam essa consciência. A consciência, o eu, ele vira um objeto de joguete, assim, dentro desses complexos afetivos criados pelo inconsciente coletivo,
que vão fazer com que o tempo todo, né, aquela base sólida, ela não exista. Então, o tempo todo você tem aquele olhar assustado, né? Ou então vem à tona, toma conta da consciência e faz com que a pessoa se perca, ou ela fique com o humor muito exaltado, ou ela fique com o humor muito rebaixado, e se pergunta para a pessoa o que aconteceu. Nada aconteceu, não teve nada na vida da pessoa, no cotidiano que aconteceu. Essa força simplesmente vem e toma conta. Outras formas dela surgir são a partir de vozes que a gente escuta, mandando a gente fazer alguma coisa ou deixando de fazer alguma coisa, ou inclusive tendo visões, né, de situações que não são compartilhadas pelas outras pessoas, mas que para nossa personalidade elas são reais. E isso não acontece, é importante falar, isso não acontece só numa esquizofrenia, né? Dependendo do quadro, por exemplo, de depressão de uma pessoa, isso pode surgir também, né? Então não é só falar que está escutando ou vendo coisas que são um complexo ou inconsciente muito forte. Pode ser que ele tenha uma causa, mas tem situações que ele não tem. Então isso, né, quando a gente tem uma especialização maior, a gente consegue identificar a partir da conversa com a pessoa sobre de onde que vem, qual que é a origem, né? Ela se origina de uma situação que a pessoa viveu ou ela se origina de uma força inconsciente. Então, quando a gente lida com essa força inconsciente, a gente tem que tratar isso de forma diferente. Então, as formas de tratar, deixa eu fazer uma diferenciação aqui para ajudar um pouco a situação. Quando a gente pensa numa neurose, assim, o que a gente tem que fazer, na medida, né, que o caso, que nós vamos nos evoluindo, a gente tem que olhar de frente esse sofrimento. A gente tem que enxergar, a gente tem que confrontar esse sofrimento, olhar o que ele causou, quais são as origens dele, né? Aceitar as nossas dificuldades, aceitar as nossas limitações, encontrar os nossos potenciais, porque essas imagens, esses sintomas, todos que vão surgindo, eles trazem um potencial de cura para a gente. Então, enxergá-los é dar energia à nossa consciência, porque o inconsciente tem muita energia mesmo. Então, é como se a gente mergulhasse lá e trouxesse para a consciência essa energia que está lá guardada, como se a gente criasse uma ponte. Agora, se eu tenho um inconsciente muito forte que já está querendo invadir a minha consciência o tempo todo, eu não posso simplesmente dar mais energia e dar simplesmente mais atenção para esse inconsciente. Eu tenho que dar atenção, tenho que saber o que ele está fazendo, o que ele está trazendo. Mas, por outro lado, eu tenho que fortalecer a consciência. Eu tenho que torná-la forte o suficiente para suportar a chegada dessa energia, dessas imagens que tentam tomar conta, né, da consciência, que às vezes vão guiar essa consciência, fazendo com que ela perca o controle de si, a pessoa perca o controle de si mesma. Isso pode levar a pessoa a se agredir, a agredir outra pessoa, a querer se trancar no quarto e não sair por nada, perder totalmente a higiene pessoal. Então isso tudo pode acontecer. Por isso que é importante que essa consciência se fortaleça, ela entenda quando está chegando essas forças, pedir ajuda, né? O máximo que for necessário, às vezes, ou muitas das vezes, é necessário entrar com a medicação, até porque existe a suspeita de que isso não venha só do nosso psicológico, ele tem uma disfunção orgânica. Alguns casos é mais fácil de perceber, outros menos, mas existe essa hipótese, então a gente tem que saber controlar, tem que ter alguma medicação em um momento ou outro. Claro que sempre levando, né, em consideração a importância disso para cada sujeito, para cada indivíduo, porque não é por conta desses desníveis, né, que a personalidade vai tendo, que a pessoa para de ter noção do que está acontecendo. Então é importante que ela seja consultada, saber se isso está sendo importante, porque muitas medicações, né, inclusive trazem efeitos colaterais, mas o que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa fortalecer essa consciência para dar conta, né, para saber negociar melhor com esse inconsciente que está vindo com muita força. Então, gente, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer outras dúvidas que possam ter, entre em contato comigo, ou aqui pelo YouTube, ou entre em contato pelo meu Instagram, Academia Jung, e espero vocês na próxima semana. Um abraço, até mais!